E você, meu amigo, minha amiga que acompanha o nosso canal, nós vamos fazer a nossa caixinha de som. Minha esposa está assistindo os vídeos dela aqui no celular enquanto cuido das coisas da cozinha e o volume está muito baixo do celular. Então eu resolvi juntar uns componentes que eu tenho aqui e fazer um amplificador com caixinha de som, beleza? Só material reaproveitado, só material muito barato e vocês vão ver que o negócio dá certo. Se você está assistindo esse vídeo é porque deu certo, beleza? Ó, nós vamos gastar só esses pequenos componentes aqui, ó. Capacitor, esse aqui é um capacitor de 330 microfarad. Dois transistores NPN, esses aqui são o NPN 13007M, certo? Resistor de 3.7K, um alto-falantezinho. Esse aqui é um reaproveitado de uma televisão velha, mas eu também tenho esse pequenininho aqui. Eu vou ver qual dos dois que vai ficar melhor para depois eu fazer a carcaça da nossa caixinha de som, beleza? Para a entrada de som você vai poder usar tanto um pedaço de um cabinho assim, ó, P2 com conector P2, certo? Mas eu tirei de uns componentes velhos que eu tenho aqui, eu tirei essa entradinha P2. Então, para conectar o celular à nossa caixinha, eu vou usar esse cabinho e a nossa caixinha vai ter só a entradinha e eu acho que vai ficar mais organizado. Eu tinha essa plaquinha aqui, ó, de computador com duas entradas USB e duas entradas P2. Então eu arranquei uma das entradas dela e é o que eu vou estar usando. Você vê que é só material reaproveitado, certo? Vamos lá, eu fiz um desenho aqui. Aqui nós temos os dois transistores, certo? Transistores NPN. Se você não entende muito bem o que é e como funciona o transistor, na descrição do vídeo eu vou deixar um link de uma explicação muito bacana sobre como funciona o transistor e como fazer a medição deles, certo? Então, esses transistores eles têm a base, o emissor e o coletor. A ordem dessas saídas ela pode alterar dependendo do transistor. Então, é importante fazer a medição. E nesse link que eu vou estar deixando aí para você, também já explica como fazer a medição, certo? Esses dois transistores, eu arranquei de uma plaquinha velha que eu tinha aqui. Ela já tinha esse dissipador de calor aqui. Esse dissipador, como a gente já falou em outros vídeos, nada mais é do que uma plaquinha de alumínio, porque o componente aquece, isso aqui é para fazer ele perder a temperatura dele. Não vou entrar muito no mérito aqui da medição não, tá? É somente para demonstrar para vocês. Isso aí você procura no link lá que eu tô deixando aí na descrição. A base do nosso base é essa. Ó, a base é que funciona como comum para os dois. O emissor ele dá uma medição um pouco menor de resistência do que o coletor. 531, 530. 567. Isso quer dizer que esse é o emissor e esse é o coletor, porque ele deu uma medição maior. Vamos lá. Vamos começar então colocando aqui esses componentes na ordem. Mas pelo nosso desenho, então nós temos os dois transistores. Na saída do primeiro aqui a gente vai colocar o nosso resistor de 3,2K fechando entre a base e o emissor. Passar por um capacitor de 330 microfarad. Também foi retirado de uma placa velha de fonte de computador. Então, fechando aqui o resistor, passa pelo capacitor entrando pelo negativo e saindo pelo positivo. E vem aqui para a nossa entrada de som, que pode ser tanto esse componente que eu vou estar colocando, como pode ser somente um cabinho desse P2. Aí você vai cortar o cabo e aqui desse lado aqui você vai emendar no polo positivo desse cabinho, beleza? Se você for usar como aqui, ó, que não é um P2, é um P3, não tem só um negativo até aqui e o positivo aqui na ponta. Se você for usar um desse tipo, lá por dentro você tem que soldar
os dois polos aqui. Isso aqui é estéreo, mas importante, o P2, o negativo ele vem até aqui e aqui na ponta é só positivo. Esse aqui, como é um P3, né, que não é o que eu vou soldar aqui, que eu vou colocar só na entrada ali, esse aqui é o negativo e esses dois são todos dois positivos. Então tem que soldar os dois para poder ter um resultado melhor, beleza? Mas eu não vou precisar fazer isso porque eu vou estar usando o cabinho sem desmontar. E o nosso cabinho, ele vai encaixar aqui, ó, nessa entrada aqui, beleza? O negativo da nossa entrada de som, que é por onde o som vai entrar para se propagar no alto-falante, ele vai ser fechado ao negativo da nossa fonte 12 volts. Seja ela qual for, fonte de computador, seja o que for. Então eu vou ter que ter uma fonte aqui de alimentação de 12 volts. Você percebe que eu fiz os desenhos de azul e os traços da coloração, ó, o vermelho aqui é o positivo da nossa fonte de alimentação, certo? Vermelho é o positivo da nossa fonte de alimentação. E o preto é o negativo da nossa fonte de alimentação. Eu usei o vermelho e o preto somente aonde vem a energia da fonte, para que não houvesse nenhuma confusão. Eu vou fazer esse desenho melhor no computador e deixar no final para vocês. Aqui, por exemplo, é o positivo do nosso alto-falante, mas ele está recebendo energia do polo positivo da fonte, então não tem problema. Aqui, por exemplo, é o positivo da nossa entrada de som, mas não é a energia que está vindo da fonte. Por isso que eu usei a mesma caneta azul que eu usei para fazer o resto dos desenhos. Então eu usei o vermelho e o preto somente onde vai a energia da fonte. O restante, onde vai passar o som e fazer os fechamentos, eu estou usando a mesma caneta que eu usei para fazer os outros desenhos. Beleza? Vamos começar montando isso aqui então. Você percebe que eu separei as perninhas para facilitar a isolação. Elas são muito próximas umas das outras. E como a gente não está usando a plaquinha perfurada, poderia colocar isso aqui na plaquinha perfurada e a gente teria uma organização muito superior a isso aqui. Mas com isso, eu acho que daria a impressão nas pessoas de que é um projeto muito difícil de se fazer. Por isso que eu faço dessa maneira mais grosseira, para as pessoas entenderem que não é nada difícil. Lembra que eu comentei com vocês sobre fechar o positivo, os dois do estéreo? Aqui, ó, essa entrada aqui, ó, ela tem esses dois polos positivos. Esse do meio aqui é o negativo. Esses dois da beirada, todos os dois são positivos. Equivalente a isso aqui. Como o nosso sistema não é estéreo, eu tive que fechar para não acontecer de estar ligado invertido. Então, é isso aqui que eu falei aquela hora lá. Esse fio ele vai no positivo da nossa fonte de alimentação, mas também vai no polo positivo aqui do nosso alto-falante. Fizemos a nossa montagem, certo? Se você não está entendendo aqui nada aqui, não se preocupe, porque eu vou deixar o esquema no final. Aí no final, se você quiser, você pausa o vídeo, tira um print, faz como quiser. E agora a gente vai ligar e vai fazer o nosso teste. Eu vou ter que testar com esse alto-falante aqui, porque aquele outro pequeno, meu menino foi mexer nele aqui em cima da bancada, rasgou o papel dele aqui e furou o alto-falante. Ele já não serve para mais nada. Vamos testar. Cabinho conectado aqui no celular. Conectado no celular. Vamos lá. Ó, beleza? Esse alto-falante não é muito potente, certo? Aquele lá que estava no jeito ia dar um resultado bacana. Mas o que que eu vou fazer? O que que é meu objetivo? Eu estou pensando em colocar esse circuitozinho aqui ligado numa caixinha de som que eu tenho aqui em casa.
Veja bem, eu vou substituir esse alto-falante por essa caixinha de som. Eu ia usar aquele alto-falante pequenininho que eu mostrei para vocês no começo, mas meu menino estragou ele. Ele dava um som bom. E aí eu ia conseguir fazer uma carcassinha pequenininha, uma caixinha bem pequenininha para mostrar para vocês. Mas o meu objetivo principal já era usar essa caixa. Certo? Aí você me fala assim, Ciro, você vai gastar uma caixa de som para fazer uma caixa de som. Não, a gente fez um amplificador. O nosso sistema aqui, o nosso circuito é um amplificador. E essa caixa de som nada mais é do que uma caixa de madeira dotada de dois alto-falantes, ó. Dois alto-falantes muito melhores, esse e esse. É só isso, não tem nada aqui dentro, não tem nenhum circuito, não tem nada. Ela não, se você pegar essa caixa de som e ligar o fio dela no celular, não vai fazer nada. Entendeu? Nem o som vai sair aqui. Por quê? Porque esses alto-falantes, para reproduzir o som, eles precisam de um amplificador. E foi o que a gente fez, um amplificador. Esses alto-falantes só vão reproduzir o som do nosso amplificador. Então a peça principal é isso aqui, é o nosso amplificador. Aqui são dois alto-falantes, certo? Então nós vamos colocar para funcionar aqui. Ó, nossa caixinha de som, eu liguei ela, certo? O fiozinho dela aqui, ó, saindo, vindo aqui no nosso circuitinho, certo? Agora nós vamos colocar para funcionar nela só para vocês verem. Vamos lá. Pessoal, essa plaquinha aqui, ó, é um pedacinho de alumínio que tinha aqui em casa e eu aproveitei ele para colocar tampando o furo e ao mesmo tempo o nosso dissipador de calor está ali por trás preso nele, que vai ajudar a dissipar o calor lá dos nossos transistores. Aqui tem uma entrada de 12 volts que eu fiz utilizando desse pino RCA e aqui tem a nossa entrada de som. Ó, aqui nossa entrada de som, certo? Que como eu te disse, você pode simplesmente colocar um pino RCA igual esse com um pedaço de fio ligado direto, né, no sistema ali para você conectar no celular, ou seja, no que for. Eu, como tinha essa peça aqui, aproveitei e aí eu estou usando um cabinho desse aqui, ó. De um lado eu ligo na caixa, no outro lado eu ligo no celular. Então aqui é a nossa entrada de som e aqui é a nossa entrada de energia. Eu não tinha outro pino melhor, não é o mais adequado para entrar energia, esse RCA, mas é o que eu tinha aqui. Estou aproveitando o que eu tinha, beleza? Ainda fiz inclusive uma graça, coloquei uma alça nela para poder ficar fácil de carregar. Tinha essa alça aqui em casa, peguei e coloquei nela, fiz essa graça. É isso aí, pessoal, ó, tá finalizado o nosso projeto. Total e completamente feito com materiais que eu já tinha aqui. Sucata de eletrônico, essa caixinha de som eu tinha aqui. Eu estou satisfeito com o resultado, vai servir a minha necessidade aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, aperta o sininho das notificações e deixa seu like aí pra gente aí, beleza? Um grande abraço, obrigado pela atenção, Deus abençoe a todos.